apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pai querido, mais uma vez, nós suplicamos a Ti. Mais uma vez, nós estamos aqui gratos por todos os Teus filhos que vieram nesta manhã para o encerramento desse seminário. E nós te agradecemos pela vida dos dirigentes, dos segundos dirigentes, dos obreiros integrados, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, líderes e todos os irmãos que aqui estão. Que a Tua bênção e que possamos sair daqui realmente mais conscientes sobre que a igreja, quem edifica és Tu, mas que nós precisamos também ser agente de transformação. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, eu quero falar nesta manhã sobre a igreja como agente de transformação. E Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz que nós devemos também transformar esse mundo pela renovação de Deus na nossa vida, pela renovação daquilo que Deus fez na nossa mente, na nossa vida. Na nossa intimidade com Deus acontece maravilhas, acontece coisas tremendas, e através do que Deus faz na nossa vida, nós precisamos ser agente de transformação. E mais ou menos nós queremos basear essa palavra nesta manhã. Aí na página 15, eu disse aí que todas as nações do mundo precisam de igrejas cheias de pessoas transformadas, porque uma vida transformada gera relacionamentos transformados. Meus queridos, todas as igrejas, elas oram, a igreja como organização, os obreiros oram, os pastores oram, e as igrejas precisam dessas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, porque através de vidas transformadas vão trazer relacionamentos, seus relacionamentos são relacionamentos transformadores para transformar a vida de outras pessoas. O mundo precisa de crentes, de líderes, de obreiros que conheçam a Deus, que andem com Deus. Não tem como haver a igreja ser agente de transformação se nós não tivermos Deus na vida, se nós não andarmos com Deus, se as pessoas não ver Deus na nossa vida, Deus no nosso relacionamento. E para que nós venhamos realmente ser agente de transformação, nós precisamos investir tempo na oração, investir tempo na adoração, investir tempo na meditação da palavra. Precisamos ter compromisso genuíno com a igreja e ter um ardente desejo de fazer discípulos, de sermos ganhadores de almas. Ontem o pastor Linderson foi muito feliz no falar que a igreja é igreja quando ela tem esse contato com Deus através da oração. E nós tivemos aqui quase 2 horas, né? Quase 2 horas, não, 1 hora e pouco. 1 hora e pouco, mas foi muito bom, foi excelente. É bem da verdade, esses DVD de todas as mensagens foram gravados e os irmãos poderão adquirir. E ontem, o pastor Lindos foi muito feliz falando sobre a oração. O que é oração? Oração foi muito feliz em dizer que oração é muito mais do que falar com Deus. Não é apenas falar com Deus. Oração só é oração se oração é estar com Deus. É estar na presença do Senhor, é ficar com o Senhor, aleluia. E nós, como igreja, só seremos agente de transformação se nós estivermos com Deus, se tivermos isso. Irmãos, somente com estas características,
de oração, de palavra de Deus na nossa vida, de adoração, de compromisso genuíno com a igreja, não só com a igreja invisível, mas também com a igreja como organização, é que nós vamos conseguir transformar e ser agente de transformação para transformar o mundo que está aí em nossa volta. Meus queridos, nós sabemos que o maior objetivo da igreja é fazer discípulo, é ganhar almas para Jesus. Foi essa a tarefa que a igreja recebeu de Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulo. É o maior objetivo da igreja aqui na terra. Nós só seremos agente de transformação se nós estivermos prontos e dispostos a cumprir esta, que é a maior ordem e a mais sublime dada por Jesus aos seus discípulos: ide e fazei discípulo. Mas fazer discípulo, irmãos, para nós fazermos discípulos, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. Caso contrário, jamais vamos alcançar o alvo de sermos agentes de transformação. Então, eu coloquei aí, está grifado aí na página 16, para que a igreja venha a ser um canal de transformação, nós precisamos ser saudáveis. Meus irmãos, a igreja somente será agente de transformação se ela for uma igreja saudável. E para sermos saudáveis, uma igreja saudável é, acima de tudo, formada por pessoas que foram perdoadas dos seus pecados, resgatadas pelo sangue de Cristo, reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Não existe uma igreja saudável se o povo que pertence a essa igreja não foram estes resgatados pelo sangue de Cristo, reconciliado com Deus através de Cristo, através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Toda a igreja, todos os crentes, só serão agentes de transformação se eles passaram pela cruz, se eles tiveram contato com o sacrifício de Cristo. Irmãos, as pessoas se unem a uma igreja local, porque isso é expressão, deve ser expressão daquilo que Cristo o tornou um membro do seu corpo. Quando as pessoas são reconciliadas com Cristo, elas se tornam membro do corpo de Cristo. Mas também uma das expressões que ela pertence ao corpo de Cristo é exatamente que ela vai se unir a uma igreja local. A igreja local é uma das expressões que ela pertence ao corpo de Cristo. Não existe pessoas saudáveis que dizem que só pertence à igreja invisível, que não queira se unir a uma igreja local. Ele só será saudável, e ele vai mostrar que é saudável, pertencendo a uma igreja local. Porque se ele já não quer pertencer a uma igreja local, ele já está enfermo. Ele já está doente. Estar unido a Cristo, irmãos, implica estar unido a todos os cristãos, aos cristãos. Não tem como as pessoas estar unidas a Cristo sem estar unido com os cristãos aonde eles estiverem. Contudo, essa união universal precisa ter uma existência viva, comprometida e atuante em uma igreja local. A pessoa só vai realmente mostrar que ele está unido ao corpo de Cristo. A sua existência no corpo de Cristo implica e é comprometida numa igreja local. Como ele vai mostrar que ele é saudável, que ele é um crente sem problemas espirituais, se ele não faz parte de uma igreja local? Juntos, irmãos, unidos, nós podemos demonstrar o evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos.
A igreja precisa estar unida. É todos juntos, unidos. É que nós vamos mostrar o poder do Evangelho, de forma que se você quiser fazer sozinho, você não vai conseguir alcançar a todos, não vai conseguir ir aonde Jesus pediu para ir, em todo o mundo. A igreja só consegue chegar nos mais longínquos lugares, nas nações mais difíceis, através da igreja local. E através da igreja local, Jesus disse, o Espírito Santo disse para a igreja em Antioquia: apartai-vos a Saulo e a Barnabé, para ir para um lugar. Meus irmãos, é a igreja que envia. Foi assim no princípio. E a igreja que enviava era uma igreja organizada. A igreja do Senhor, ela tem a igreja invisível, mas ela é uma organização. Ela é um organismo vivo, mas ela também é uma organização que, como igreja, em todo o Novo Testamento, e o Black ontem foi muito feliz, pastor Jonatas, em falar sobre os desigrejados, aqueles hoje que combatem a igreja como organização. Ele falou os pontos principais que eles falam, que eles querem atacar a igreja, e mostrando na Bíblia, e refutando, assim, de maneira muito, muito simples. A Bíblia fala sobre a organização da igreja local. E a igreja local é que enviava os seus obreiros para ir nos lugares mais longínquos. Irmãos, praticamente em todos os lugares do mundo onde o Evangelho chegou por causa das igrejas, da igreja local. Quando eu falo igreja, é a igreja como organização, igreja local como organização. Nós aqui somos uma igreja local, onde estamos aqui, nessa cidade, como organização. E nós já chegamos em muitos lugares onde o Evangelho não tinha chegado ainda, porque se unimos e unidos, nós vamos fazer coisas que uma pessoa sozinha não conseguiria fazer. E unidos nós conseguimos sustentar muitos missionários. Unidos nós chegamos em Cuba, chegamos em África, chegamos em diversos lugares onde ninguém tinha chegado ainda. Porque a cooperação de um, a cooperação do outro, unidos, a igreja se uniu para enviar os seus obreiros, conforme a igreja local lá em Antioquia. Irmãos, você tem que entender que somente juntos nós poderemos demonstrar o Evangelho de forma que sozinho nós não conseguiríamos fazer. Uma igreja somente será saudável quando em suas fileiras não há discriminação de pessoas, não há discriminação de pessoas, seja do sexo, seja mulher, seja jovem, seja homens, crianças, idosos, enfim. A igreja só será saudável quando dentro das suas fileiras não há discriminação. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja não pode fazer discriminação de sexo, não pode fazer discriminação de classes sociais. A igreja, ela veio para incluir. E a igreja, irmãos, ela é formada por pessoas ricas, pobres, iletradas, instruídas, doutores, doutos e indoutos. A igreja é uma bênção, irmãos, porque se olhasse com os olhos humanos, a igreja seria uma Babel, uma torre de Babel de confusão, porque na igreja tem negros, brancos e de outras raças, mestiços, enfim, tem pessoas doutas e pessoas indoutas, pessoas ricas e pessoas pobres. Na igreja tem tudo que é tipo de classe de pessoas e de idades. A igreja veio para incluir a todos.
A igreja não faz discriminações. E nós vemos que do lado humano seria uma confusão. O rico está com o pobre, o doutor está com a pessoa iletrada, ignorante no saber. Mas em Cristo nós formamos um corpo só. Aleluia! E através do que o Espírito Santo opera em nossa vida, vivemos unidos, e unidos nós estamos para transformar o mundo e ser agente de transformação. Aleluia! E nessas classes de todas as pessoas, Deus tem dado habilidades, Deus tem dado capacidades, seja para o douto ou não douto, todos têm recebido dons espirituais, e esses dons espirituais e também as habilidades naturais ou adquiridas através do saber, são colocadas à disposição da igreja, à disposição de Cristo, e através disso a igreja vai sendo edificada, a igreja vai sendo aperfeiçoada. Os ingredientes essenciais para formar uma igreja saudável é que todos os membros venham assegurar-se e reconhecerem que são pecadores, todos os crentes precisam reconhecer que são fracos e são salvos somente pela graça, pela misericórdia de Deus. Aleluia! A essência para uma igreja ser saudável é reconhecer que a bondade, a força não está em nós, mas todos nós somos pecadores, mas pecadores que fomos resgatados por Cristo, perdoados por Cristo. Nós chegamos na igreja e estamos na igreja não porque somos bonzinhos, não, mas nós sabemos que somos pecadores, que fomos transformados pela graça do Senhor, e essa graça está em nós para ser dada, falada e levada às outras pessoas. A igreja, irmão, sempre será o reflexo da vida particular de cada membro. E isso aqui é muito importante, irmãos. A igreja só será saudável se os seus crentes forem saudáveis. Irmãos, a igreja sempre será o reflexo particular de cada membro. Se a igreja não está tendo uma saúde normal, é exatamente porque os membros estão com sua saúde espiritual comprometida. Se a igreja não está saudável, se não há saúde na igreja, é porque os crentes não estão saudáveis. A igreja é o reflexo da tua vida. Se você está bem, a igreja vai estar bem. Se você está alegre, a igreja vai estar alegre. Ser um verdadeiro cristão, irmãos, significa preocupar-se com a vida e saúde do corpo de Cristo, a igreja. Você somente será um cristão genuíno quando você se preocupa com a saúde do corpo da igreja, a igreja como um todo. Mas a igreja, isso significa, irmãos, em preocupar-se com você, como você está espiritualmente. Se você é o reflexo da igreja, se você está bem espiritualmente, a igreja vai estar bem espiritualmente. Como você deveria ser, irmãos? Porque a igreja sempre, você tem que entender que a igreja sempre será a extensão do que você é. A igreja é a extensão realmente daquilo que você é. Se você é uma bênção, a igreja onde você congrega é uma bênção. Mas se você não é bênção na igreja local, as pessoas vão ter esse retrato da igreja. Porque a igreja é você, irmãos. A igreja de Cristo é você. E você é a expressão da igreja. Uma igreja saudável é formada por uma membresia consciente que um dia Deus os chamará a prestar contas de maneira como você amou, como você serviu e como você usou os seus talentos, suas habilidades na igreja. Um dia você vai prestar contas de como você foi na igreja. E isso aqui, irmãos, é muito implica. Isso aqui é muito
tremendo, porque chegará o dia que nós vamos prestar conta dos nossos atos, das nossas atitudes diante de Deus. E todos os crentes terão que prestar contas das suas ações, pois todos devem serem responsáveis e todos foram chamados para ser bênção, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. Todos os crentes precisam entender que a igreja não é uma ideia de homens, mas é uma ideia que nasceu no coração de Deus para você ser edificado e para você ser uma bênção, para que você possa transformar o mundo lá fora. Irmãos, a igreja precisa ser saudável, mas você precisa entender que isso não quer dizer que ela é perfeita. A igreja, ela está indo, a palavra de Deus vai nos aperfeiçoando, mas nós não somos perfeitos. De vez em quando vem pessoas, pastor, eu quero congregar na sua igreja, eu venho de outra igreja. E a primeira coisa que eu digo para todas as pessoas, primeira coisa, eu quero dizer para você que essa igreja aqui, como igreja local, ela não é uma igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, não é essa igreja. Eu tenho o endereço dela, é lá no céu. Você quer ir para lá? A pessoa diz, eu quero ir, pastor, mas não agora, né, pastor? Não agora. Então, irmãos, a igreja perfeita é só no céu. É para lá que nós estamos indo, sem dúvida. Mas a igreja como local, e é por isso que as pessoas muitas vezes ficam detonando a igreja, porque eles ficam pegando as imperfeições. As imperfeições não da igreja, as imperfeições das pessoas. Mas nós somos representantes da igreja invisível de Cristo. É por isso que nós temos que, cada dia, procurar ser mais perfeito. Mas não existe perfeição completa enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Não existe perfeição completa. É claro que isso não dá munição para eu, então, pecar ou errar ou ser um crente. Não existe perfeição aqui, não. Nós temos pela palavra de Deus. É por isso que sempre, toda semana, todo o dia nós estamos na igreja, porque a palavra de Deus nos aperfeiçoa. A palavra de Deus vai nos lapidando. A palavra de Deus vai tirando as escórias, vai tirando as tortuosidades, vai tirando as imperfeições da nossa vida, e cada dia nós vamos se tornando mais santo. Cada dia vamos se tornando mais perfeito. A perfeição completa só vai acontecer quando nós estivermos com Cristo, mas para lá nós estamos indo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas analisam a igreja pela vida dos seus membros. Tanto a sociedade aí fora, como muitas vezes até algumas pessoas dentro da igreja. Sabe, mas essa igreja está detonado, essa igreja não tem mais isso, essa igreja não tem mais graça, essa igreja não tem mais avivamento, essa igreja não tem mais poder, essa igreja não tem. Não é a igreja, é você que não tem. Essa igreja não ora mais, você que não ora, você pertence à igreja. A igreja é o reflexo do que você é. Se a igreja perdeu alguma coisa, foi porque você perdeu. Isso é muito sério, irmãos. Alguma pessoa me diz, mas essa igreja não recebe as pessoas assim com amor. A igreja é você. Como você recebe as pessoas? Muitas vezes, irmãos, sem dúvida, eu como pastor, eu sei disso. Muitas vezes a igreja falha em atender às expectativas de alguns crentes, as expectativas em termos do que ela faz, seja na área espiritual, seja na área social, seja na área material. Muitas vezes a igreja não
não atende às tuas expectativas, como você acha que a igreja deveria ser, tanto na área espiritual, na área social, na área material. Não, o pastor deveria fazer isso, o pastor deveria comprar aquilo, o pastor deveria construir dessa maneira. Muitas vezes a igreja não atende, a igreja como organização não atende às suas expectativas. Mas isso não dá o direito de você abandonar a igreja, de você querer caluniar a igreja, de você querer falar mal da igreja. Isso não te dá o direito de você querer rebelar contra os líderes da igreja e até mesmo provocar uma divisão na mesma, porque a igreja não atendeu às tuas expectativas. A igreja, irmãos, é formada de um grupo de pessoas que está crescendo na graça. Nós estamos crescendo na graça. Mas você precisa amar todas as pessoas. Mesmo que as pessoas venham agir de maneira diferente e que elas tenham muitas diferenças na forma que elas pensam e na forma que elas agem. Mas a igreja, irmãos, é uma grande família. E você tem que entender isso. A igreja como organização e também como corpo de Cristo, ela é considerada como uma grande família. Você precisa analisar profundamente. Por exemplo, se seus pais, ou seus irmãos, ou quem sabe mais profundas, se seus filhos, ou seu esposo, ou sua esposa, fracassarem em satisfazer as suas expectativas, você vai expulsar essas pessoas repentinamente do seu convívio, só porque elas não satisfizeram as suas expectativas, daquilo que você achava que os seus pais, seus filhos, ou esposo ou esposa deveriam fazer? Você sai por aí, vai embora, você sai da família, você sai de casa, vai para outro lugar, abandonando seus familiares somente porque houve algumas diferenças de pensamentos que não estavam encaixados com a forma de você pensar. Você vai sair de casa porque teus filhos, porque teus pais, porque teu esposo, tua esposa não pensaram como você? É claro que não. Sem dúvida, nenhuma pessoa em sua consciência normal faria uma ruptura em sua família apenas por causa de alguns desajustes. A mesma medida é em relação à igreja. Porque a igreja não, quem sabe, conseguiu atender todas as tuas expectativas. Isso não te dá o direito de você se rebelar contra a igreja e sair falando mal da igreja. Não, irmãos. Porque a igreja é uma família. Muitas vezes, ou quase sempre, irmãos, o que precisa acontecer é que as nossas expectativas precisam ser ajustadas, precisam ser mudadas antes de eu querer que as pessoas mudem. Antes de eu querer que os líderes mudem, que o ministério da igreja mude, que um departamento da igreja mude, que a igreja tenha mudança, quem precisa mudar em primeira instância é você, irmãos. Você precisa mudar. A mudança para que a igreja fique sempre melhor começa por você e em você. A igreja só vai ser melhor se você for melhor. A igreja só será mais avivada se você for avivado. A igreja será mais espiritual se você for mais espiritual. A igreja será mais alegre, a igreja será mais amiga, a igreja receberá seus membros, os seus visitantes de forma mais carinhosa, se você fazer isso. A diferença que precisa acontecer na igreja tem que começar por você, tem que começar por mim, tem que começar por nós. Você não foi chamado para apontar os defeitos da igreja, porque os defeitos da igreja são os teus defeitos.
Porque você é a igreja. Uma igreja saudável, que se torna agente de transformação, não é uma igreja perfeita, não é uma igreja impecável, e que já resolveu todos os seus problemas. Não, uma igreja saudável não quer dizer que todos os problemas foram resolvidos. Há muitas coisas para nós resolver ainda. E o Senhor vai abençoando, o Senhor vai falando e vai trabalhando nos corações. Toda igreja saudável, irmãos, é aquela que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus e na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, os enganos da carne, os enganos do diabo. Igreja saudável é aquela que não é perfeita, mas ela está ali continuamente ao lado de Deus e nessa luta contínua contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. Aleluia. Uma igreja saudável, irmãos, é aquela que procura fundamentar seus ensinos e seus objetivos na preciosa palavra de Deus. Igreja saudável é aquela igreja que tem por base a palavra de Deus como fundamento da sua fé, da sua doutrina e das suas diretrizes. A igreja não pode fundamentar sua fé, suas doutrinas no achismo, naquilo que as pessoas acham, naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que a palavra de Deus pensa. Não se pode ser saudável se os teus alvos, o teu cristianismo está baseado, fundamentado em achismo, em conceitos daquilo que você pensa e na interpretação que você dá da Bíblia, e não daquilo que a Bíblia realmente está falando. Como o professor falou ontem, que a maior parte das heresias, as pessoas são heréticas e pegam pedaço de versículos, partes de um versículo, partes de algum texto da Bíblia, para fundamentar as suas heresias. Ainda pego a Bíblia para fundamentar as suas heresias. A Bíblia está falando uma outra coisa, mas eles pegam só um pedaço. Não vê o que quer dizer antes, o que quer dizer depois, o que realmente o texto está dizendo. E se baseiam em apenas um pedaço da Bíblia, e assim as pessoas realmente interpretam os seus conceitos e fundamentam as suas ideias. E por isso que existem tantas heresias por aí. A igreja, irmãos, é um povo. Mas é um povo chamado a ser agente de transformação. É um povo chamado a ser agente de perdão. É um povo chamado para ser agente de encorajamento e de servir acima de tudo. A igreja é esse agente para servir e para amar, porque nós só seremos agente de transformação se nós tiver amor em nossas vidas. Mais adiante eu falo sobre isso. Uma igreja saudável, irmãos, anela crescer, sem dúvida. Qualquer igreja, qualquer organismo vivo precisa crescer. Só não cresce em nada quem já está morto. A igreja não está morta. Por isso que a igreja cresce. Ela precisa desenvolver. A igreja precisa admitir novos membros para que juntos possamos caminhar rumo aos céus. Alguns ficam dizendo, a igreja quer ser grande, quer ser grande. A igreja está na terra para crescer, para conquistar vidas para Cristo. Não existe nenhuma arrogância e nenhuma prepotência em a igreja querer crescer. A igreja está na terra para crescer, para conquistar vidas para Cristo. Não para ficar arrogantemente dizendo, eu sou a maior igreja, eu sou uma igreja grande. Não, irmãos, nós temos, é o nosso DNA, está no DNA da igreja. Ganhar vidas para Cristo. Ganhar vidas para Cristo. Não é prepotência a igreja querer crescer. Se a igreja não está crescendo, é porque ela está morta. Alguma coisa errada está acontecendo. Ela está enferma. Se não está morta, está enferma. Porque uma igreja saudável, ela cresce. Uma igreja saudável, ela cresce.
Aleluia, aleluia. Irmãos, nós sabemos que um templo possui tijolos, um rebanho possui ovelhas, uma vinha possui ramos, um corpo possui membros. Em um sentido, ser membro da igreja, isso começa, irmãos. Começa quando Cristo nos salva e, através do seu sacrifício, nos perdoou e nós tornamos membros do seu corpo. Contudo, essa obra de ser membro do corpo de Cristo, ela é expressa em uma igreja local. Nesse sentido, irmãos, a membresia de igreja começa quando nós nos comprometemos com um corpo específico. Ser um cristão saudável significa, então, estar unido a uma igreja local. A prova que você pertence ao corpo de Cristo é que você pertence a uma igreja que foi organizada. Nós vemos hoje pessoas nos blogs bombardeando a igreja como organização. Mas toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, ela foi fundamentada na igreja como organização. O próprio Jesus, lá em Apocalipse, ele aparece e manda mensagem à igreja local, à igreja que estava naquelas cidades. O próprio Jesus fala isso. Os apóstolos se reuniam, não só se reuniam em igrejas, mas eles tinham seus concílios, suas convenções. E a primeira foi em Jerusalém. E agora vem pessoas bombardeando a igreja como organização. Mas eles têm que pegar todo o Novo Testamento, todo, não é parte, todo, e rasgar e queimar. E assim mesmo a igreja continua sendo igreja. Assim mesmo a igreja continua sendo igreja viva, local, sendo a expressão realmente do corpo de Cristo. As Escrituras nos instruem, irmãos, a reunirmos regularmente para que nos regozijemos em nossa esperança comum. E a Bíblia diz, olha, não devemos deixar de congregar. Para que você possa congregar, não deixe de estar na congregação, na igreja, para que ali, mutuamente, se possam estimular um ao outro no amor e nas boas obras. É a Bíblia que diz que nós não devemos deixar de congregar, irmãos. O ser membro de uma igreja não é apenas preencher o formulário de adesão, não é apenas um sentimento, mas é uma expressão de lealdade, de compromisso, é o reflexo vivo que você é um membro saudável. Caso contrário, se você não quer pertencer à igreja organizada, você está dando sinais de enfermo. É claro que eu posso dar mão à palmatória que nem todas as igrejas organizadas são de Cristo. Que nem todas as igrejas organizadas que falam de Jesus estão seguindo realmente o que a Bíblia fala. Eu concordo que existem igrejas e igrejas, mas isso não dá direito de ninguém ficar batendo e maculando na igreja do Senhor. Uma igreja saudável, irmãos, ela pratica a disciplina bíblica com coerência. Ela não exige a perfeição de seus membros, mas ela requer humildade e honestidade de seus membros. Ser membro de uma igreja local significa estar integrado de modo prático ao corpo de Cristo. Isso significa, irmãos, que nós somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros neste mundo e a nossa direção é o céu. E a igreja local vai se aperfeiçoando para nós adentrarmos no céu. Aí na página 19, está aí os grandes desafios para sermos agente de transformação. E é exatamente aqui que começo a falar sobre a igreja como agente de transformação. Nós só seremos agente de transformação
Se nós tivermos uma liderança em todos os ministérios de maneira equilibrada, alinhavada com a visão da igreja e comprometida em viver uma vida de lealdade, fidelidade, pronta a servir, seguindo o grande exemplo deixado pelo nosso mestre, que é Jesus. Irmãos, todo pastor, todo dirigente de congregação, todo líder de ministério, outros cargos dentro de uma igreja local, preciso compreender que a chave para o crescimento saudável da igreja está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. A chave do crescimento saudável de uma igreja, é claro que é Cristo que dá a saúde quando nós estamos ligados nele, mas a chave Ele colocou nas nossas mãos, na liderança, no líder de um departamento, dirigente de congregação, nas lideranças da igreja. Irmãos, a chave está na mão da liderança. A igreja, ela não quer dizer que só está na mão da liderança para ser saudável, mas tudo começa com a liderança. Você, como agente de Deus, é uma semente de mostarda espiritual para o crescimento de transformação e o desenvolvimento da igreja. Você, obreiro, você, dirigente, é aquela pequenina semente de mostarda, é a semente espiritual que, se for realmente colocada nas mãos de Deus, vai fazer um efeito tremendo e vai conseguir abalar o mundo e transformar o mundo. Nós temos o grande desafio de envolver toda a liderança, toda a igreja, todos de modo geral, para seguirmos unidos no objetivo de vermos todos os crentes sendo alimentados, sendo assistidos e realizando alguma coisa para o Senhor, e para que todos os crentes venham ser assistidos, para que todos os crentes venham sentir-se realizados na igreja, depende da liderança também, não depende só de Deus, porque Deus quer que todos tenham realmente uma atividade, mas a liderança precisa estar em sintonia com os céus, para que nós possamos realmente assistir todas as pessoas. Somente seremos agentes de transformação se neutralizarmos, irmãos, todos os que têm espírito de divisão, aquele espírito de contrariedade, aquelas pessoas com espírito negativista, aquelas pessoas que só querem excluir em vez de incluir, aquelas pessoas que só falam em legalismo, que o legalismo é uma das ferramentas primárias de divisões, e não só legalismo, como também o liberalismo sem nenhuma base bíblica. Todos os lados são perigosos. Irmão, nós só seremos uma igreja saudável, seremos agente de transformação, se você neutralizar o negativismo, as contrariedades, o espírito de divisão que muitas vezes está na mente e no coração de um crente. E sabemos que é difícil, mas como líderes e como crentes, nós precisamos neutralizar esses espíritos negativistas que adentram na igreja e querem dividir, e querem macular, e querem rachar, e querem excluir, e ficam falando coisas inconvenientes. Nenhum líder, irmãos, ou crente solitário pode fazer tudo o que é necessário para a igreja crescer, sabemos. Mas quando vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida onde o nosso alvo é incluir as pessoas no círculo do amor de Deus, então nós começamos a ser canais de transformação em todos os sentidos, irmãos. E nós só seremos agentes de transformação quando nós formos tocados por Deus, quando nós somos tocados por Deus. E quando nós nos cercamos de pessoas cujo coração foram tocados pelo Espírito Santo, a igreja somente será agente de transformação quando seus líderes forem tocados por Deus e os líderes cercam-se de pessoas que foram tocadas por Deus. Eu creio, irmãos, que o potencial para o crescimento de uma igreja está na vida de homens e mulheres
que foram tocados por Deus, e esse potencial é infinito, irmãos. O que Deus pode fazer através de pessoas que foram tocadas por Ele, ainda, quem sabe, nós estamos para ver. O que Deus pode fazer com pessoas que foram tocadas por Deus é algo tremendo. Quem sabe nós apenas estamos apenas tocando superficialmente em coisas tremendas que Deus quer fazer conosco e através de nós. Mas você precisa ser tocado por Deus e cercar-se de pessoas tocadas por Deus. Quando pessoas são tocadas por Deus, irmãos, há uma explosão poderosa de potencial humano incendiado pelo fogo veemente do Espírito Santo, e isso produzirá um despertamento que sem dúvida vai atingir seu coração, sua alma, sua vida. A igreja, a congregação, os departamentos, todos são atingidos por aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Aquelas pessoas cujos corações são tocados por Deus são como gravetos prontos para serem incendiados ao primeiro toque do fogo. E você tem que ser esse graveto pronto. Aleluia. Que qualquer toque do fogo dos céus já vem incendiar teu coração. Aquelas pessoas cujos corações são tocados por Deus, é que nós precisamos na igreja, irmãos. Nenhum sacrifício é demasiado grande para homens e mulheres cujos corações Deus tem tocado. Você quer ver uma igreja saudável? Você precisa ser tocado por Deus e cercar-se de pessoas que foram tocadas por Deus. Você quer ser agente de transformação? Então fique rodeado de pessoas que estiveram com Deus, que estão com Deus. Jesus colocou ao seu redor um grupo de homens cujos corações tinham sido tocados por Ele. Por causa do toque do Espírito Santo em suas vidas, a Bíblia diz que estes, literalmente, viraram o mundo de cabeça para baixo. Está lá em Atos 17:6. A Bíblia diz, esses que estiveram com Jesus, chegaram entre nós, esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Por quê, irmãos? Porque eles tinham estado com Deus. Só seremos agente de transformação se nós estivermos com Deus, se formos tocados por Deus. Ninguém que não foi tocado por Deus vai conseguir transformar a vida de outra pessoa. A vida das pessoas são transformadas por homens e mulheres cujo Deus tocou. Precisamos de homens e mulheres tocados por Deus, pois estes tem o potencial de endireitar o mundo que está desabado em nossa volta. O mundo está caído e o mundo só será levantado por homens que foram tocados por Deus. Somente seremos agentes de transformação quando o mundo olha para nós e contempla a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão entre nós. O mundo tem que olhar para você, irmãos, para nós, e dizer: eu quero ser como esse. Eu quero ter esse amor, essa comunhão que eles têm entre eles. Nós precisamos disso. Para sermos agentes de transformação, irmãos. E eu quero dizer aqui para os líderes e para os dirigentes de congregações, para os pastores, para sermos agentes de transformação, precisamos evitar dar responsabilidade para pessoas que são críticas, para pessoas que são negativas, para pessoas encrenqueiras, para pessoas desanimadas, para pessoas céticas, para as pessoas que não creem em nada, para as pessoas que não somam. Irmãos, as pessoas negativas sugam de você a energia, a criatividade e a criatividade que Deus tem dado ao seu coração. Se você está em conformidade com a imagem de Cristo, então pode dizer para essas pessoas, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você só vai conseguir ser agente de transformação se você imitar a Cristo. E você, como líder, você precisa ter autoridade e dizer para as pessoas: olhe para mim, sede meu imitador como eu sou de Cristo. E não ficarem com espírito de encrenca, com espírito de confusão, com espírito de divisão.
As pessoas que estão na frente de qualquer trabalho, ou que têm responsabilidade em qualquer ministério, precisam obter atitudes e pensamentos como Paulo recomenda em Filipenses 4:8. Ele diz: olha, tudo que é verdadeiro, é nisso que você precisa cercar, é de pessoas que pensam naquilo que é verdadeiro, praticam aquilo que é a verdade, pessoas, Paulo diz, tudo aquilo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, há algum louvor, é nisso que nós precisamos ocupar nossa mente, nosso coração, nossa vida. Obreiros do Senhor, líderes de departamentos que aqui estão, liderança de modo geral, e a igreja que está aqui, pessoas inadequadas, pessoas sem responsabilidades, podem fazer maiores estragos na igreja ou num departamento do que os inimigos da obra do Senhor. Entendeu, irmãos? Pessoas inadequadas que você coloca num departamento, ou que nós viemos colocar na frente de uma igreja ou de um setor, poderão fazer mais estrago do que o próprio diabo e o inimigo da obra do Senhor. Os crentes primitivos, irmãos, os crentes de Atos Apóstolos, eles se cercavam e somente davam responsabilidade para pessoas cujos corações tinham sido tocados pelo Espírito Santo. Essa deveria ser a tona maior da igreja local hoje, para que venhamos ser agente de transformação. Nós precisamos cercar-se de pessoas cujo coração foram tocados pelo Espírito Santo, e não dê responsabilidade para pessoas cujo o Espírito Santo não tocou ainda, não foram tocados pelo Espírito Santo, cujas pessoas não foram tocadas por Deus. Não dê responsabilidade, não se cerque, não esteja dando responsabilidade para pessoas que não estiveram com o Senhor. A vida dessas pessoas, irmãos, desses homens que foram tocados pelo Espírito Santo, fizeram mover não apenas o lugar onde eles se congregavam, mas eles fizeram mudar o mundo em seu redor, porque eles foram ousados, e aonde eles chegavam, eles eram agentes de transformação. Somente seremos agentes de transformação se o mundo em nossa volta, a cidade onde nós moramos, tiverem conhecimento que nós estivemos com Jesus. Lá em Atos 4:13, diz: e o povo tinha conhecimento que eles estiveram com Jesus. Por isso que eles foram agentes de transformação, porque eles estiveram com Jesus. Teus vizinhos, teu bairro, lá onde você trabalha, eles sabem que você esteve com Jesus? Eles têm conhecimento que você teve um encontro com Jesus? A Bíblia diz: e as pessoas tinham conhecimento que eles estiveram com Jesus. Irmãos, nós só seremos agentes de transformação nessa sociedade, e seremos só igreja que vem edificar, se as pessoas ficarem cientes que nós fomos tocados por Cristo, se nós estivermos com Jesus. As possibilidades do que Jesus pode fazer com um grupo de pessoas tocadas pelo poder do seu Espírito é sem limites, irmãos. O que Deus pode fazer através de você não tem limite. Não tem limite. Aleluia. Quem sabe ainda estamos para ver o que vai acontecer nessa cidade através de pessoas tocadas pelo Espírito Santo. Ainda está para se ver, irmãos, o que Deus pode fazer com vidas que se entregam completamente nas suas mãos para ser agente de transformação. Seremos agente de transformação se em tudo formos discípulos guiados pelos planos e pelos propósitos de Deus, irmãos. Você só será agente de transformação se os teus planos, os teus propósitos estiverem em sintonia com os propósitos dos céus, irmãos, de Deus.
Não é os teus planos, não é os teus propósitos, é os planos e propósitos de Deus que precisam guiar a sua vida. E quando os planos e propósitos de Deus estão na tua vida, você será um agente de transformação. O grande desafio da igreja hoje, irmãos, está aí na página 22. O grande desafio da igreja hoje é ganhar almas para Cristo e consolidar essas vidas na igreja. Irmãos, nós só seremos agente de transformação se as pessoas que aceitam a Cristo, que são transformadas ao ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poder para transformar, e as pessoas ouvem a palavra e entregam os seus corações ao Senhor, essas pessoas precisam ser consolidadas. E a palavra de Deus diz, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa proeza só vai ser realizada se todos os crentes forem agentes de transformação, através de suas vidas e através também do evangelismo pessoal, o evangelismo da sua vida. Mas o evangelismo pessoal é algo tremendo, irmãos, para ser agente de transformação. Você pessoalmente testificando aquilo que Jesus fez na tua vida. Evangelismo pessoal é isso, irmãos. É você testificando o que Jesus fez na tua vida. E assim você vai ser um agente de transformação, irmãos. A Bíblia nos manda sair pelos caminhos e atalhos e fazer, até forçá-los para que essas pessoas possam entrar. Jesus diz lá em Lucas 14, 23, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Irmãos, você será agente de transformação quando você está evangelizando, falando de Cristo, porque Jesus decide por todo o mundo e fazei discípulo. Nós temos que levar Deus para as pessoas, irmãos, e trazer essas pessoas para servirem a Deus conosco, nos nossos nos templos onde nós cultuamos ao Senhor, onde é o culto de louvor, o culto de adoração a Deus. As pessoas, nós precisamos levar Deus a essas pessoas e trazer essas pessoas para pertencer à grande família de Deus. E assim nós seremos agentes de transformação. Cada crente, irmãos, precisa da graça de Deus em sua vida para alcançar as pessoas que precisam de Cristo. Mas pessoas que muitas vezes, irmãos, nunca viriam um culto, nunca viriam uma igreja, se não fosse através do seu testemunho, do seu evangelismo pessoal, do seu testemunho de fé. Você é um agente de transformação. Então, irmãos, quando as pessoas têm contato, você tem contato com pessoas e começa a testemunhar, essas pessoas vão vir à igreja por causa de você, do teu testemunho. Pessoas que nunca viriam a uma igreja se não fosse através do teu testemunho transformador. Então, irmãos, você precisa entender, como cristão, o que você faz no teu dia a dia vai determinar o que vai acontecer no culto, e como será o culto, e como as pessoas vão vir à igreja, irmãos. Eu quero dizer que como crente, irmãos, você tem que ter essa consciência que o teu dia a dia vai refletir no culto. É claro que muitas vezes você vem a um culto destruído pelos problemas do dia a dia, pelos embates complicados que você enfrentou no dia a dia, mas aqui você vem com o coração pronto para ser fortalecido. E aqui você é fortalecido. Essa é a bênção da igreja local. Você vem à igreja para ouvir uma palavra de Deus, e aqui, irmãos, sempre haverá uma palavra dos céus ao seu coração. Enquanto ainda tiver pessoas que não tiveram encontro com Cristo, que não aceitaram a Cristo, haverá a igreja local, irmãos. E nós não podemos negligenciar o papel de ganhar almas para Cristo.
Eu quero dizer, irmãos, que existe apenas uma razão pelo qual Deus nos deixa nesse mundo, que é um mundo perverso, é um mundo complicado, um mundo de pecados e de pecadores. Você foi salvo, por que Jesus nos deixa aqui, irmãos? Podia nos levar para o céu. Mas você é salvo, irmãos, não é apenas para cantar, não é apenas para também ficar ouvindo uma palavra e só receber e nunca transmitir. A Bíblia diz que nós somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. E qual o propósito das boas obras, irmãos? O propósito das obras de Deus na nossa vida é para glorificar a Cristo, para glorificar a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos envolver toda a igreja para conquistar vidas para Cristo e consolidar os novos convertidos. Você precisa ser um agente de consolidação para as vidas de pessoas que chegam na igreja, e assim, irmãos, essas vidas também daqui a pouco estarão mostrando a transformação que Jesus fez na vida delas para outros, e assim a igreja vai crescendo. As pessoas precisam frutificar, ninguém na igreja pode ficar sem dar frutos. Você foi chamado para dar frutos, e frutos com abundância. Ninguém na igreja pode ficar sem servir, sem fazer nada, pois todos fomos chamados para desenvolver algum tipo de talento que recebemos do Senhor. A igreja, ela foi chamada para se perseverar, irmãos. Nós só seremos agentes transformadores se nós tivermos perseverança. Somente seremos agentes de transformação se nós perseverarmos na fé, na doutrina, no amor. Os vencedores são pessoas que perseveram e nunca desistem. Você não pode desistir da tua fé, daquilo que Deus começou a realizar na tua obra. Os grandes homens de Deus são homens que nunca desistiram. Por que você quer desistir? Paulo aos Gálatas, ele diz: ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você não pode desfalecer, irmãos, daquilo que Deus colocou na tua vida. Eu quero dizer nesta manhã que o grande desafio para sermos agentes de transformação nessa sociedade incrédula está também na nossa vida de oração. Eu não quero falar muito sobre oração, porque ontem nós tivemos um capítulo, uma mensagem, uma aula específica sobre isso. Mas a igreja, irmãos, como igreja, ela só será agente de transformação se nós formos pessoas de oração. A igreja em Atos passou a ter um crescimento extraordinário, porque eles passaram a dedicar tempo à oração. Não existe crescimento a uma igreja se não tivermos oração. Se não orarmos, não seremos agentes de transformação. Não podemos nos tornar hipnotizados pelos nossos próprios esforços, pelo nosso conhecimento da palavra de Deus, a ponto de pensarmos que a oração não é fator importante para o crescimento da igreja. Para a transformação da sociedade aí fora, a igreja precisa voltar a ser uma igreja de oração. A multiplicação de crentes, irmãos, e a transformação de uma sociedade depende de vidas que se entregam à oração. Todos na igreja precisam ter essa consciência que a ação poderosa de Deus vem através da oração. A grande diferença da igreja de hoje para a igreja de ontem, a igreja primitiva, é que eles viviam em oração, enquanto nós espojamos a falta de oração. Parece que hoje os crentes têm dificuldade de acreditar na oração, irmãos. Tem crente que não acredita mais na oração. Tem crente que diz: por que orar? Deus sabe todas as coisas, precisa orar. Eu não sei porquê, irmãos, mas aprove a Deus, na sua sabedoria, fazer as coisas, realizar os milagres, as maravilhas aqui na terra, através da oração. As coisas só acontecem da parte de Deus se a igreja orar.
Muitos crentes, suas atitudes com respeito à oração parecem totalmente sem efeito. Não estão crendo que a oração muda as coisas. Pois, se essas pessoas crescem, eles, sem dúvida, orariam mais, orariam pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelas suas famílias, pelos seus amigos, pela cidade, pelo governo, pela nação, pelos países. Irmãos, a igreja precisa ser uma igreja de oração. Qual foi a última vez que você foi sacudido, que você foi quebrantado poderosamente pela oração? Qual foi a última vez que você orou e você se desmanchou na presença do Senhor? Quem sabe está fazendo algum tempo, né, irmãos? Orar, como disse o pastor Lindsay, é uma verdade bíblica. Não é apenas falar. Orar é estar com Cristo, é estar com Deus, é estar na presença do Senhor. Muitas vezes a oração você não tem nem palavras. Você está moído, arrebentado, mas ali você está diante de Deus, expondo as suas fragilidades e quem você é. Porque na oração, irmãos, não adianta você querer ter arrogância de dizer o que você é, porque Deus sabe o que você é. Oração é só oração quando você reconhece as suas fragilidades e reconhece a soberania de Deus. A oração, irmãos, é o canal competente para Deus realizar a transformação de uma sociedade. E Deus quer mudar essa sociedade através da tua vida, se você tiver vida de oração. Só a oração quebra a escravidão do pecado. Só a oração quebra a escravidão das pessoas que estão amarradas nos vícios, nos pecados, nas orgias. A oração é o poder, é a chave que Deus colocou à igreja à disposição para realizar os milagres. O grande desafio para a igreja ser agente de transformação é que a mesa precisa ser melhor que o mundo, aí fora, naquilo que o mundo faz. Irmãos, a igreja só terá poder de transformação na sociedade se o que nós fizemos é melhor do que o que o mundo faz aí fora. Isso quer dizer, a igreja tem que ser melhor que o mundo em tudo o que a igreja faz, principalmente na maneira de tratar as pessoas. A igreja só será agente de transformação se nós tratar as pessoas melhor do que as pessoas lá fora se tratam. E você foi chamado para tratar as pessoas com amor. Independe de quem são, irmãos. Independe de quem são. Independe se são pecadores, contumazes ou não. Independe do que elas pensam e do que elas fazem. A igreja precisa amar. Ontem eu estava ouvindo também a palestra do pastor Isaías sobre a igreja como agente de inclusão. E foi falado sobre diversos tipos de igrejas que hoje, mas foi falado alguma coisa sobre os homossexuais, e enfim, irmãos. A igreja precisa amar essas pessoas. A mídia aí fora quer colocar algo sobre nós, um rótulo sobre nós que não é verdade. Isso quer dizer que os crentes mandam matar, mandam bater nos homossexuais. Não, irmãos. A igreja manda amar. Nós mandamos amar. Nós não concordamos com suas práticas. Suas práticas são práticas condenadas pela Bíblia. E a Bíblia diz que se eles continuarem nessa prática, não herdarão os céus. Agora, enquanto eles tiverem vida, nós vamos amá-los. E muitas dessas pessoas só serão conquistadas, não através do que nós vamos falar, mas através do nosso amor para com elas. É o amor que vai fazer a diferença. Nós só seremos uma igreja que vai transformar essa sociedade se nós somos melhor do que eles.
lá fora. Se eles amam, nós precisamos amar. Não amamos o pecado, amamos as pessoas. Não amamos, porque, irmãos, o pecado de homossexualismo é o mesmo pecado de qualquer outro pecado. O que mente, o que logra, o que rouba, está no mesmo. Não existe grau de pecado. Pecado é pecado. Ah, mas esse é um terrível pecador. É a mesma coisa como qualquer outro. Para Deus, todos são pecadores que precisam da sua graça. Irmãos, a igreja é chamada para viver um padrão de vida morais e éticos mais alto que a média do mundo aí fora. Se a nossa média, como crente, está abaixo da média das pessoas lá fora, alguma coisa está errada em nós. Se nós amarmos menos que o mundo lá fora, se nós tivermos menos comunhão do que as pessoas lá fora, se nós somos menos, se nós não tivermos a verdade de Cristo e a verdade das coisas éticas, morais em nós, e formos aquém do que o mundo lá fora, alguma coisa está errada em nós. Como nós vamos ser uma igreja, agente de transformação, se nós, como crentes, que pertencemos à igreja invisível e a uma igreja local, fomos caloteiros, mentirosos, passamos cheque sem fundo, falamos e não cumprimos o que falamos. Como nós seremos agentes de transformação na sociedade, se o mundo lá fora cumpre as suas atitudes e atos mais do que nós? Nós só seremos agentes de transformação se a média de padrão de vida nosso for mais elevado que o mundo lá fora. É o mundo que tem que nos copiar e não nós copiar o mundo. Em vez da igreja copiar as ideias mais novas do mundo, deixe o mundo copiar a igreja. As melhores ideias, as melhores organizações, as melhores coisas têm que sair da igreja, irmãos. Tem que sair da igreja. A igreja que tem que ser referencial para o mundo aí fora. E não a igreja pegar o mundo aí fora ou alguma outra coisa para ter como referencial. O nosso grande padrão, irmãos, de referencial é Cristo. Somente seremos agentes de transformação se formos melhor que o mundo em todas as suas atitudes. Os padrões mais elevados precisam estar com a igreja e não com o mundo aí fora. Como seremos agentes de transformação se os nossos padrões são aquém do mundo lá fora? Eles olham para nós e dizem, não, não é isso que eu quero. Agora, se eles veem em você um padrão mais elevado de ética, de amor, de sociabilidade, de comunhão, irmãos, eles vão querer ver o que há nessa vida, nessa pessoa, nesse grupo, o que tem de diferente. Eles precisam ver Cristo na nossa vida. Irmãos, seremos agentes de transformação se amarmos apaixonadamente as vidas em Cristo. Antes de ensinarmos alguém como ganhar almas, nós precisamos ensiná-las como amar as almas. Antes de aprendermos como ganhar os perdidos, nós temos que amá-los, assim como Deus amou essas pessoas. Você somente será agente de transformação para conquistar vidas para Cristo se você estiver perto de Deus. Porque perto de Deus, irmãos, você vai amar as pessoas como Deus amou. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Somente seremos verdadeiros agentes de transformação, irmãos, se nós amarmos as pessoas a ponto de chorarmos pelas pessoas. Jesus estava andando, ele chegou sobre Jerusalém e começou a olhar a cidade lá do monte, olhar a cidade lá, e começou a chorar pela cidade.
se não tiver lágrimas em nossos olhos, pela essa sociedade pecadora, nós não seremos agente de transformação. Não tem como você ser agente de transformação se você não chorar por uma cidade, se você não chorar por essa sociedade pecadora, atolada nos vícios, na criminalidade, na violência. Como a igreja vai transformar essa sociedade se você nunca derramou uma lágrima por essas pessoas? Como você vai mudar um país, como você vai mudar uma cidade, se você nunca derramou uma lágrima por essa cidade? Mas eu sei que somente pessoas tocadas pelo Espírito Santo serão quebrantadas para chorar por uma pessoa. Jesus chorou sobre Jerusalém, e você está chorando por quem? Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão chorando nem mais pelos seus filhos que estão desviados. Os filhos estão desviados e é uma conformação. As pessoas se conformam. Meu filho não é crente ainda. E você está chorando por ele? Porque há momentos, irmãos, que é só lágrimas. Você não pode se conformar com seus filhos desviados, com seus filhos que não são crentes, com seu pai que não é crente, com sua mãe que não é crente, com seu esposo que não é crente, com sua esposa que não é crente, com seus vizinhos que não são crentes, pela cidade. Você precisa chorar por essa cidade. Irmãos, nós só seremos agentes de transformação se nós tivermos um amor tão grande que nós derramamos lágrimas por essas pessoas. A igreja, irmãos, e eu termino por aqui, só será agente de transformação quando os nossos atos, as nossas atitudes, estiverem de acordo com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que a igreja seja um lugar de bênção. A igreja, como organização, ela tem que ser um lugar de bênção. A igreja tem que ser um lugar, irmãos, onde as pessoas venham para as dúvidas, as incredulidades serem dissipadas. Se tem um lugar onde o incrédulo, aquela pessoa cheia de dúvida, com respeito a céu, com respeito a Deus, com respeito ao inferno, com respeito a Jesus, com respeito ao Espírito Santo, as pessoas têm dúvida. Se é um lugar onde as pessoas precisam vir, é na igreja. E a igreja só será agente de transformação se souber acolher essas pessoas. E aqui eu pego o exemplo de Tomé. Tomé cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Ele disse, eu não creio. Mas 8 dias depois que ele falou isso, lá estava Tomé na igreja. Ele disse que não cria, mas os discípulos tratavam ele com tanto amor. Os discípulos não ficaram acusando ele de ser incrédulo. Ele estava cheio de dúvida, mas ele 8 dias depois estava lá na igreja. Aqui, irmãos, é o lugar das dúvidas dissiparem. Nós só seremos agente de transformação quando as pessoas adentrarem em nossas igrejas e ali ouvirem uma palavra que vai tirar as dúvidas, vai tirar a incredulidade do coração deles, e essas pessoas saírem transformadas. Aleluia. Irmãos, como igreja, você precisa receber o pior incrédulo, se é que podemos dizer que existe grau de incredulidade, que até eu creio que existe. Pior incrédulo, aquela pessoa que diz que não crê, aquela pessoa que fica até banalizando conosco. Mas você tem que tratar elas com tanto amor, que elas ficam fisgadas pelo amor. Tomé disse, eu não creio. Mas a alegria dos discípulos era tão contagiante que ele ficou fisgado.
Esse eu não creio. Ele passou a semana toda dizendo: eu não creio, eu não creio, eu não creio, eu não creio. Mas ele foi fisgado pela alegria contagiante da vida dos discípulos. Que 8 dias depois, no outro domingo, ele disse: eu não creio, mas eu tenho. Mas ele foi sendo puxado: eu não creio, mas algo contagiante, Senhor, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Você vai falar de Cristo, as pessoas vão dizer: eu não creio, eu não creio, eu não creio. Mas você trata essas pessoas com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que mesmo dizendo que não creia, mas eu vou lá, eu vou lá. Ele me convidou, eu vou lá. Eu não creio, mas eu vou lá. E quando as pessoas chegam aqui, o Espírito Santo pega, irmãos. Aleluia. Irmãos, quantos de vocês que aqui estão falaram que não criam? Quantos de vocês foram críticos, foram incrédulos? Quantos de vocês que foram como Paulo? Só quem sabe não mataram o crente, mas judiaram de muito crente. E hoje vocês estão aqui porque foram fisgados. Foram fisgados não pelos crentes invisíveis que se apregou por aí, mas crente de carteirinha. Aleluia. Crente batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, faz parte de uma igreja. Aleluia. Faz parte de uma organização. Irmão, nós só seremos agente de transformação quando nós tivermos uma mensagem nos nossos lábios. A mensagem que os discípulos tiveram. Volto a falar de de Tomé outra vez. Sabe que as pessoas, os discípulos chegaram, Tomé não estava, não sei por que não foi no culto. Mas sabe o que eles falaram para Tomé? Eles não chegaram: Tomé, o que foi, Tomé? Você está desviado? Você não foi no culto hoje por quê, Tomé? O que você ficou fazendo? Tomé, você está mal, né, Tomé? Não, irmãos. Não fale assim para as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que não conhecem a Cristo, ou para as pessoas que estão fragilizadas na sua fé. Não, irmãos. Elas não precisam saber. É esse tipo de conversa. Os discípulos tinham uma palavra só. Eles falaram, chegaram, encontraram o Tomé, eu creio que abraçaram. Tomé, você não sabe o que nós vimos, Tomé. Nós vimos o Senhor. Esse eu não creio. Nós vimos o Senhor. Ele apareceu, nós vimos as mãos furadas. Ele diz: paz seja convosco. A paz dele abundou no nosso coração. Ele soprou sobre nós, nós somos cheios do Espírito. Tomé, foi um reboliço, Tomé. Eu não creio, mas nós vimos. Irmãos, a igreja só será agente de transformação se ela falar para o povo aí fora o que Deus faz no nosso meio. O que o povo precisa saber, irmãos, é o que Deus faz no nosso meio. Que Deus ainda salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus transforma pecadores, Deus faz reboliço na vida das pessoas. Jamais seremos agente de transformação se você sair dos cultos falando dos problemas que você viu na igreja. Tem pessoas que saem da igreja falando dos problemas que viu na igreja. Irmãos, eles não falaram para Tomé, porque aquele culto, irmãos, começou arrebentado. Aquele culto estava cheio de problema. Porque aquele culto eles estavam todos lá, trancados, fecharam porta e janela, todos com medo dos judeus. E eles estavam apavorados. Eles nem ousavam falar. Era uma tristeza só. Um dizia, quando ousaram falar, eles falaram o seguinte: olha, eu vou voltar à minha profissão. Eu também vou. Era isso, a palavra deles estava em torno de decepção e frustração. Não foi isso que eles falaram para Tomé. Tudo isso aconteceu no culto, irmão. Mas eles não falaram isso para Tomé. Eles só tinham uma mensagem para Tomé.
Eles só falaram o positivo. Tomé, nós vimos o Senhor. Irmãos, nós só seremos agentes transformadores se nós depende de como nós saímos dos cultos também. Depende. Como você sai dos cultos, irmãos? Como que você sai de um seminário como esse falando sobre o tema edificarei a minha igreja? Como que você sai? Se você sair mais incrédulo, se você sair revoltado, se você sair achando que nada acrescentou, você não vai ser agente de transformação. Como você sai dos cultos, irmãos? Sai falando mal do pastor, do dirigente? Você sai falando mal do teu líder? Sai falando mal da organização? Como você vai conseguir conquistar vidas para Cristo, se o que você coloca no Facebook detona com os cristãos? Como você vai ser agente de transformação se no teu Face as pessoas olham e o padrão que está ali não é padrão de agente transformador? Há algum Face, irmãos, que mais parece fotografias de revistas de mulheres vulgares ou mulheres sensuais, do que mostrando que é um discípulo de Jesus, que é um servo, uma serva de Jesus. Como você será agente de transformação se as pessoas que vão olhar o teu Face olham ali, leem palavras que não condiz com um padrão de um cristão? São palavras complicadas. Se você passa para frente, não é o que é verdade. Você é um reprodutor do que as pessoas dizem, do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam. E tem pessoas que têm mente diabólica, mente infernal. E é isso que como você vai ser agente transformador se as tuas atitudes não diz que você esteve com Jesus? Ficamos em pé nesse momento. Eu quero dizer nesta manhã, nós não podemos perder mais tempo, irmãos. Ou seremos agentes de transformação, ou seremos impedimento para que o mundo venha a Cristo. Ou você vai ser agente de transformação, ou você será o impedimento para que as pessoas venham ser transformadas. Ou eu vou ser agente de transformação, ou eu vou ser impedimento para pessoas serem transformadas. Mas você foi chamado para ser um agente de transformação. Você foi chamado, irmão, tenha essa consciência. Não apenas para fazer o que você faz para Cristo, muito mais. Você foi chamado para estar numa média mais profunda, numa média mais elevada. As pessoas precisam ter contato contigo e dizer: epa, esse tem algo diferente. E elas vão saber que você esteve com Jesus. Só seremos agentes de transformação, irmãos, se você deixar o Espírito Santo tocar em você. E o Espírito Santo quer tocar você nesta manhã. A igreja como agente de transformação é o nosso grande desafio. Eu sei que é um desafio, irmãos. É um desafio porque nem todos têm a mente de Cristo. É um desafio porque muitos estão conosco, mas ainda não foram transformados, não foram tocados por Jesus. Mas, não obstante a isso, e por causa disso,
Jesus é o Senhor dessa igreja. E Ele quer tocar na tua vida. O Espírito Santo quer tocar em você. Ele quer tocar em você. Nós vamos fazer 2 orações. Primeira oração, dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Aleluia. Essa primeira oração nós vamos orar e dizer: Senhor, faça de mim um agente de transformação. Ensina-me a ser um agente transformador nessa sociedade, nesse mundo, nessa cidade. Espírito Santo, usa-me para transformar essa cidade. Mas eu preciso, antes de ser esse agente, eu sei que eu preciso ser tocado por Ti. Toque em mim, Espírito Santo. Toque em mim. Deixa o Espírito Santo tocar em você, irmãos. Aleluia. Pedi para minha esposa Regina, chega aqui para orar. Aleluia. Vamos orar para que o Espírito Santo possa tocar em nós, que possamos ser agente transformador nessa sociedade. Maravilhoso Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor, reunidos e unidos, e diante da Tua palavra, Senhor, que tem vindo ao encontro dos nossos corações, nós nos rendemos e nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que a Tua presença venha fazer a diferença nas nossas vidas, para que haja um renovo de Ti, um compromisso verdadeiro contigo, Senhor, para que realmente venhamos conseguir ser agentes transformadores desta nação, desta geração, ó Pai. Olha para cada vida, para cada coração, Senhor. Venha aquecer, venha renovar, venha transformar, ó Pai. Venha nos encher da Tua presença, Espírito Santo, para que nós venhamos ter um compromisso verdadeiro contigo. Usa as nossas vidas, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Usa nossas vidas, ó Pai, como vasos de bênção, Senhor, como proclamadores de boas novas. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso ser, venham, Senhor, falar e anunciar as boas novas de salvação. Oh, a Tua igreja está reunida nesta manhã, Senhor, e nós nos dizemos, Senhor, diante de Ti nos colocamos, Senhor, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim, usa cada um de nós, ó Pai, e que possamos continuar proclamando as boas novas. Senhor, transforma as nossas vidas, dá-nos humildade, convicção de que Tu és o Senhor, o Salvador e aquele que pode transformar outras vidas através de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.